todos e todas, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos começar o nosso terceiro bloco de aulas, tá? Referentes ao conteúdo, né, do Michel Foucault. Hoje nós vamos trabalhar especificamente uma seção do livro Vigiar e Punir, que é a seção referente às prisões, tá? Que é um conteúdo bastante importante, né, para concursos como Defensoria Pública, TJ, né? É um conteúdo que a FGV cobra bastante, então a gente vai focar hoje nesse livro e em 2 capítulos do Vigiar e Punir, tá certo? Vou apresentar para vocês o plano de aula, tá? Alguns dos tópicos que nós vamos trabalhar aqui ao longo desse bloco. O primeiro deles é a prisão em Vigiar e Punir. Vamos nos dedicar a esse tema, né, da prisão, essa instituição disciplinar, bastante importante para o concurso. Vamos falar também da relação entre prisão e a sociedade disciplinar. Vamos falar sobre as características das sociedades disciplinares, né, que a gente já viu nos outros blocos, mas é importante reforçar, né, porque essas características estão diretamente relacionadas com o surgimento da prisão. Nós vamos falar de algo que Foucault chama de a utilidade do fracasso da prisão, né, que parece que é contraditório. Se houve fracasso, como é que ela pode ser útil? Né? Mas o Foucault vai defender que a prisão é, sim, muito útil, né, e que ela serve a determinada classe social, ela serve a determinados propósitos, por mais que muito se fale em fracasso da prisão, desde o século XIX. Né? Vamos falar também de um conceito assim, primordial, que vocês não podem deixar de levar para a prova, que é o conceito de delinquência. O Foucault vai defender que isso é uma produção. A delinquência não é algo que o sujeito porta, não é algo natural, mas algo que a própria instituição prisão produz. Algo que a própria sociedade disciplinar em conjunto com o mecanismo da prisão vai produzir isso que o Foucault está chamando de delinquência. E por fim, vamos falar das 7 máximas universais da boa condição penitenciária. Essa é uma expressão do próprio Foucault, que ele fala, nessa seção da prisão, que existem 7 máximas da boa condição penitenciária. Tá? Então, esses são os tópicos que a gente vai se dedicar nesse próximo bloco de aula, certo? Bibliografia, eu coloquei aqui, a bibliografia é o livro Vigiar e Punir, tá? A seção prisão. O que acontece? O livro Vigiar e Punir, ele tem várias seções. Tem a seção do suplício, tem a seção que ele fala das disciplinas, né? E tem uma seção específica, que é a seção 4, que ele fala das prisões. E essa seção ela tem 3 capítulos, eu vou trabalhar os 2 primeiros. O capítulo 1, chamado Instituições Completas e Austeras, inclusive é uma expressão do Bachelard, que Foucault retomou, e o capítulo 2 é denominado Ilegalidade e Delinquência, que é um capítulo que ele vai trazer esse conceito de delinquência que é sempre cobrado em prova. Então é muito importante a gente estar focado nele. Tá? Então quem quiser ler na íntegra, já estou indicando que é o capítulo 1 e 2 da parte 4 do livro Vigiar e Punir. Tá bom? Então, a partir desses capítulos que eu baseei essas aulas. Então, iniciando nessa sessão que fala sobre a prisão do Vigiar e Punir, vamos acompanhar aí no slide, Foucault vai dizer assim: o encarceramento penal, desde o início do século XIX, recobriu ao mesmo tempo a privação de liberdade e a transformação técnica dos indivíduos. Ora, para que serve a prisão? Para que a prisão surgiu? O Foucault vai trazer uma série de elementos históricos que vão justificar o aparecimento da prisão. Isso está no livro Vigiar e Punir, é uma análise bem minuciosa e interessante, mas assim, o que importa mesmo aqui para a gente agora é a gente pensar que a função da prisão não é só excluir os indivíduos indesejáveis da sociedade. Não é só encarcerá-los, separá-los da sociedade, do convívio social e pronto. A principal função da prisão é transformar esses indivíduos, ajeitá-los de modo que eles possam voltar para a sociedade e se comportar conforme as normas, e desejar conforme as normas, e trabalhar conforme as normas. Então tem uma intenção aí de você reeducar esse indivíduo que cometeu algum crime. Então, essa transformação técnica dos indivíduos, ela é primordial. A função da prisão é muito mais do que isolar. Ela tem o aspecto do isolamento do indivíduo da sociedade, mas mais importante que isolar é essa transformação do que ele pensa, do que ele sente, do que ele deseja, certo? Então, por isso que eu grifei transformação técnica dos indivíduos. Técnica porque vai ter uma série de tecnologias, de saberes que vão se trabalhar nessa transformação desse indivíduo, que a gente vai esmiuçar mais na frente.
Então, eu grifei isso para vocês. E aí o segundo ponto, a prisão deve ser um aparelho disciplinar exaustivo, em vários sentidos. Ela deve tomar a seu cargo todos os aspectos do indivíduo, seu treinamento físico, sua aptidão para o trabalho, seu comportamento cotidiano, sua atitude moral, suas disposições. Então, ela age em diferentes instâncias da vida individual, na questão do trabalho, na questão moral, na questão do desejo. Então, por isso, nesse sentido, ela é um aparelho disciplinar exaustivo, assim como outros, como a escola, como a família, dentre outros, como o hospital, né? O nosso foco aqui hoje é a prisão, mas é sempre importante a gente correlacionar também com as outras instituições, né? Então, por isso, nesse sentido, é exaustivo. Ele não deixa nenhum aspecto da vida do indivíduo estar fora do controle do poder, né? Nada, nenhuma partezinha desse indivíduo vai estar fora dessa vigilância constante, certo? Próximo. A prisão, ela foi, desde o início, uma empresa de modificação dos indivíduos, que a privação de liberdade permite fazer funcionar no sistema legal. Então, mais uma vez, aí tem a ideia de que a prisão ela vai transformar o indivíduo ou vai modificar esse indivíduo, né, que é o que eu falei no início, né? Isso vocês vão ver, eu repeti bastante, porque é algo assim primordial que a gente realmente precisa ter em mente, não esquecer na hora da prova, né? Essa função de transformar a vida, de ressocializar o preso, de inserir, de inculcar nesse preso gosto pelo trabalho, né? Para que ele não tenha mais desejo de roubar novamente, que ele possa ganhar o próprio dinheiro e garantir o próprio sustento. Então, é uma reeducação, né, de fato. E a prisão surgiu, então, ligada e em profundidade com o próprio funcionamento da sociedade, porque o funcionamento da prisão não é algo que rompe com o funcionamento social. Pelo contrário, é uma continuidade do funcionamento social. Só que na prisão é tudo muito mais intensificado, né? Mas a prisão de modo nenhum funciona de forma diferente do que funciona o restante da sociedade. Ela é parte. Ela é um mecanismo disciplinar e parte desse funcionamento social. Ela serve a esse funcionamento social. Então, ela não é algo à parte, algo separado, né? Então, aqui eu vou insistir bastante nessa ideia. O próximo, né? A prisão, ao encarcerar, ao retreinar, ao tornar dócil, acentua todos os mecanismos que encontramos no corpo social. Mas uma ideia de que a prisão ela não está separada do corpo social, ela acentua, ela traz movimentos e técnicas e saberes mais intensos. O treinamento do indivíduo ali é mais intenso, a vigilância quando o sujeito está preso ela é muito mais intensa do sujeito que não está preso, mas ela é uma continuação da lógica social disciplinar, né? E ela também deve ser um microcosmo de uma sociedade perfeita, onde os indivíduos estão isolados em sua existência moral, mas onde sua reunião se efetua no enquadramento hierárquico restrito, sem relacionamento lateral, só se podendo fazer comunicação no sentido vertical. Então, a prisão, né, como as instituições panópticas de uma forma geral, elas trazem uma ideia de uma sociedade ideal para os padrões da época, né? Lembrando que ela surge no século XIX, né, onde a gente tem, segundo Foucault, né, pelo menos a nível da Europa, uma sociedade disciplinar. Então, o que era ideal nesse momento, né? Era a hierarquia, era a comunicação vertical, o respeito e a obediência às normas. Se queria muito se evitar naquele momento grandes aglomerações, porque grandes aglomerações geram revoltas. Geram revoltas ao poder, por exemplo. Então, era muito importante essa individualização das existências, de você evitar ao máximo que os operários, por exemplo, tivessem momentos em conjunto, momentos coletivos, momentos de lazer ou de intervalos, para que eles não pudessem conversar muito, trocar ideias. Tinha muito essa preocupação de não deixar as pessoas se misturarem muito e, enfim, poderem talvez ter ideias aí que vão prejudicar o poder, vão prejudicar o bom funcionamento da fábrica e a produtividade da fábrica, por exemplo. Né? Então, essa individualização das existências, essa separação, essa comunicação hierárquica, era algo assim muito importante na época, e a prisão trazia isso de uma forma muito intensa.
né? Você tinha que evitar, por exemplo, que os presos tivessem muito momento de lazer, porque imagina, né, um preso vai ensinar uma coisa para o outro, eles vão se tornar criminosos maiores ainda, então tinha essa preocupação de não, cada preso no seu quadrado, vamos evitar ao máximo que eles estejam juntos, né? Então era bem essa lógica. Então, a pena das sociedades civilizadas, né? Como é que era isso? Acesso da justiça penal à humanidade. Por que ele relaciona o surgimento da prisão com uma certa humanidade, ou com a ideia de humanização da pena? Em que sentido, né? Porque hoje a gente pensa na prisão e não pensa que ela é nada humana, ela não é nada digna e ela não corrige ninguém, né? A gente tem muito hoje a ideia, que é uma ideia que já existia no século XIX, que a prisão torna as pessoas ainda piores, que elas saem piores do que entraram. Isso era uma crítica já, desde o surgimento da prisão no século XIX, já se dirigiam essas críticas à prisão e ainda hoje a gente tem essa ideia. Mas quando Foucault relaciona a prisão com a humanização, com essa ideia de humanidade, não é nem Foucault que está dizendo isso, né? Ele está pegando essa ideia para fazer uma análise, ele está comparando com os suplícios, né? Porque antes as penas elas eram muito mais, digamos assim, desumanas nesse sentido, porque os corpos eram esquartejados, as pessoas eram enforcadas em praça pública, eram esquartejadas, enfim, eram decapitadas em praça pública. Isso era uma coisa considerada cotidiana, corriqueira, e houve determinado momento na história que esse tipo de pena não era mais interessante, né? Então se criou outros tipos de pena, dentre elas a prisão. Então quando a gente compara a prisão aos suplícios, né, você pensa, não, é muito mais humano, né? Porque ali ela não vai eliminar uma vida, ela tem toda uma função de reeducar esse indivíduo para a sociedade. Então comparativamente, se a gente pegar as penas anteriores, você pode dizer que tem essa ideia de humanidade, de humanização do preso e tudo. Por mais que a gente possa tecer críticas a essa ideia, humanidade nesse sentido, né? Mas a gente precisa estar atento a que serve a prisão, né? Não basta dizer que ela é mais humana, né? Porque a gente sabe que na prática não é disso que se trata. Isso não é o mais importante na função da prisão. Então, mais que manter os condenados a 7 chaves, isso é uma citação, como uma fera em sua jaula, deve-se associá-lo aos outros, fazê-los participar em comum de exercícios úteis, obrigá-los em comum a bons hábitos, prevenindo o contágio moral por uma vigilância ativa e mantendo o recolhimento pela regra do silêncio. Nessa citação a gente vê a presença da moral, né, da moralização do preso, como que isso é importante para essa educação ou reeducação. Isso que se chama de educação está muito ligado a você adquirir regras morais mesmo, né? Os bons hábitos e os bons costumes de acordo com normas morais. Então ele tem aqui criar bons hábitos, manter a regra do silêncio, né, que era considerado e ainda né, algo assim importante para a disciplinarização da existência, fazer exercícios. Então, a prisão tem toda essa função de retreinar ou treinar esse indivíduo para agir conforme determinadas regras, né? Que eu vou esmiuçar isso melhor um pouco na frente, o que seriam essas regras, né? Mas essa ideia de que a prisão vai modificar o indivíduo é algo que a gente tem que levar assim, para toda a aula, levar para a prova, que é algo assim, bem importante mesmo. Então, continuando aí nossas considerações com relação à prisão. Aqui vamos retomar aquela imagem do panóptico, né, do panóptico de Bentham, aquela torre central, né, que tem a vigilância completa de toda a instituição. Então aqui ele está descrevendo um pouco isso, né, que a prisão ela não possui exterior nem lacuna, no sentido de que a visibilidade ela tem que ser total, não pode ter nenhum ponto de sombra, nenhuma lacuna, nada que esse olhar vigilante não alcance, né? Ela tem uma ação ininterrupta sobre o indivíduo. Então, nesse sentido, a disciplina ela é incessante, ela não pode parar, né? Como eu falei muito nas aulas anteriores. Por mais que não tenha o vigia ali na cadeira, vigiando tudo,
Esse é um mecanismo que permite que os próprios presos, os próprios estudantes da escola, os próprios soldados internalizem o próprio controle, né? Porque como esses sujeitos nunca sabem quem está na torre e quem não está, quando está, eles acabam aprendendo a internalizar e a se autocontrolar e a controlar os colegas, a controlar os pares, a controlar os familiares. Então, uma vigilância que de tão incessante, ela acaba sendo internalizada. Certo? Então, retomando aí a ideia do panóptico, que está lado a lado aí com a função da prisão. Né? Seguindo, a prisão ela também oferece um poder quase total sobre os detentos. Né? Eles estão ali em condições mesmo de objetos ali, a quem você vai produzir saber, você vai anotar o comportamento, você vai dizer o tempo todo o que eles têm que fazer e como eles têm que fazer, né? Então é um poder quase total, né? Eles estão dentro de uma instituição, dificilmente eles conseguem escapar dessa vigilância. Embora existam maneiras, é muito mais difícil, né, do que você estar fora de uma instituição disciplinar. E a prisão também tem seus mecanismos internos de repressão e de castigo. Aí o Foucault chama de disciplina despótica. Despótica traz o sentido aí de tirania, né? Então ela traz também mecanismos muito intensos e muito recorrentes de repressão e de castigo. Tá? Então, como a gente vai ver, uma das grandes funções das instituições disciplinares é a sanção normalizadora, e elas vão trabalhar muito com a ideia de recompensa e punição. Se você cumpre tudo direitinho, você é recompensado, e se você faz alguma coisa considerada inadequada, você é punido. Né? Então a prisão também traz muito essa lógica, inclusive na questão das penas. Né? Se o cara se comporta muito bem, ele pode ter a pena reduzida, ou se não, não vai ter a pena reduzida, enfim, uma série de mecanismos. Né? Mas mais para frente eu falo um pouco mais disso. E aí, seguindo no próximo slide, a prisão ela deve ser uma maquinaria potente para impor uma nova forma ao indivíduo pervertido. Seu modo de ação é a coação de uma educação total, né? Como eu falei já bastante desse ponto, né? A função de moralização, de reeducação do indivíduo. Essa expressão indivíduo pervertido é uma expressão que Foucault usa, né, no capítulo, que era comum você se referir a esses indivíduos como indivíduos pervertidos, né? Esses indivíduos que cometem crimes, eles foram naturalizados, esse tipo de indivíduo, né? Eles foram naturalizados por muito tempo, né? Porque por muito tempo se construiu a imagem de que o indivíduo que comete crimes é um indivíduo de uma certa classe social, de uma classe social baixa, né? É um indivíduo que teve determinado tipo de família ou não teve determinado tipo de família. Então, muitas vezes foi naturalizado. Quem é esse sujeito que comete crime? Né? Como se isso fosse uma coisa específica de uma classe social. Né? A gente sabe que não é, mas essa ideia ela foi, digamos assim, propagada por muito tempo. O indivíduo pervertido é um indivíduo que nasceu num meio pobre, que não teve acesso à educação. Isso era naturalizado, como se todo indivíduo nessas condições fosse se tornar criminoso. Então, era uma expressão que era usada, a gente não usa tanto hoje, mas essa ideia de perversão era bastante associada aos crimes. E agora no próximo slide eu coloquei em destaque, assim, bem em negrito, porque isso é questão de prova o tempo inteiro, que são as 3 características das sociedades disciplinares. A primeira é a vigilância hierárquica, e a gente traz a ideia do panóptico com a gente, sempre, né? A sanção normalizadora e a técnica do exame. Eu vou falar um pouco de cada uma delas. A vigilância hierárquica a gente já falou bastante, mas eu vou retomar aqui a ideia. A sanção normalizadora eu falei um pouco também, e o exame eu não dei destaque e vou dar hoje, né? O que seria essa técnica do exame, que também é uma característica assim, que surgiu com essa ideia de sociedade disciplinar, antes não fazia sentido. Então vamos começar pela vigilância hierárquica. Aquela ideia do panóptico, né, que eu já bati bastante na tecla, que eu só faço uma revisão breve, que é a vigilância permanente sobre os indivíduos. Esses indivíduos que estão na condição de escolares, de prisioneiros, de soldados, de trabalhadores, sobre eles tem um regime de vigilância constante e ininterrupto, ao passo que esses sujeitos não conseguem ver quem está vigiando, que horas que está vigiando, em que momento está vigiando.
eles são vistos, mas eles não veem esse controle, né? Quem é que está nessa posição de controle? Então, tal vigilância permite a constituição de saberes sobre os indivíduos observados que se ordenam em torno de uma norma. Então, essa vigilância constante ao longo do tempo foi permitindo que saberes fossem produzidos, inclusive saberes das ciências humanas, né? A psicologia, a pedagogia, são saberes que se formaram fundamentalmente pela observação desses indivíduos nessas instituições disciplinares. Ali você podia, por exemplo, calcular quanto tempo o indivíduo demora para, enfim, produzir determinado produto, qual o movimento que ele faz, qual a economia ali que ele faz. Às vezes ele inventa ali na prática um movimento que faz a produção se tornar mais ágil. Então tudo isso era anotado. E isso serviu, né, isso que os especialistas e as pessoas observavam, serviu de base para se montar uma série de ciências, né, dentre elas as ciências humanas, a psiquiatria também, que é um saber da medicina, né, dentre outros. Então, assim, o panóptico age principalmente na transformação dos indivíduos, né? Mais uma vez essa ideia, eu botei em negrita, a gente martela bastante porque isso é fundamental, né, e oferece a esses indivíduos a um conhecimento que os modifica, certo? Então, isso é bastante importante da gente levar para a prova. Um outro ponto, né, o ponto 2, a segunda característica das sociedades disciplinares é a sanção normalizadora, né? O que seria isso? Os sistemas disciplinares colocam em funcionamento pequenos mecanismos penais. Foucault vai dizer que cada instituição disciplinar dessa ela vai trazer microtribunais. Por quê? Porque os indivíduos eles estão sob julgamento o tempo todo. Se cumpriu a regra, se não cumpriu a regra, quão distante está dessa regra. Enfim, o tempo você não precisa ter juiz dentro dessas instituições para julgar os indivíduos. Os professores julgam, os médicos julgam, os diretores julgam, os indivíduos estão sob julgamento o tempo inteiro, né? Então, a punição na disciplina opera por meio da gratificação e da sanção. Você está o tempo todo premiando e punindo os indivíduos. Funciona como um processo de treinamento e correção, porque o objetivo finalístico é você treinar e você corrigir os desvios, né, para formar o bom cidadão. Opera-se também uma diferenciação que não é a dos atos, mas dos próprios indivíduos, de sua natureza, de suas virtualidades, de seu nível e de seu valor, né? Essa ideia da virtualidade eu bati bastante na aula passada, né? E mais à frente eu volto um pouquinho mais para falar por que é não dos atos e mais dos próprios indivíduos, né? Por que os atos importam menos que o que sente, o que pensa o próprio indivíduo. Eu desenvolvo isso um pouquinho mais lá na frente. E a terceira característica, para a gente finalizar esse bloco, é o exame, que é uma técnica disciplinar. Bastante importante, primordial também, isso aqui é figurinha carimbada de prova. Então, o que é o exame? O exame não é a prova do colégio, né? O exame ele vai combinar as técnicas da hierarquia que vigia e as sanções que normalizam. Ele está no centro dos processos que constituem o indivíduo como efeito e objeto do saber e do poder. Então, o exame eles são procedimentos que são acompanhados imediatamente de um sistema de registro intenso e de acumulação documentária. Então, o exame ele é uma técnica que vai trazer essa rede de registro, esse registro intenso. De tudo que você observa no indivíduo, você anota, e anota em documentos individualizados mesmo. Cada indivíduo vai ter seu prontuário, por exemplo. No hospital é assim, cada indivíduo tem seu prontuário. Então, esse sistema de registro de anotações sobre tudo que você observa no indivíduo, essa individualização, essa transformação das histórias em casos, ela está dizendo diretamente dessa técnica do exame, que é a técnica mesmo do registro, né? Isso Foucault está denominando de exame. Também muito fundamental para o desenvolvimento da psicologia, da psiquiatria. Então, o exame ele abre duas possibilidades que são correlatas. A primeira, constituição do indivíduo como objeto descritível. O indivíduo passa a ser alguém sobre o qual eu vou descrever as características, os desejos, etc. Que eu vou analisar para mantê-lo em seus traços singulares, em sua evolução particular, em suas aptidões ou capacidades próprias, sobre o controle de um saber permanente. Né? Se eu estou registrando tudo, eu estou debruçando sobre ele um saber.
né? Então, nesse caso, se produz, né, nessa situação, se produz que cada indivíduo ele se torna um caso. Isso pra gente é muito, talvez, natural e óbvio hoje em dia, mas isso é muito recente na história, né? Essa transformação dos indivíduos em casos. E, por fim, a constituição de um sistema comparativo, que permite a medida de fenômenos globais, a descrição de grupos, a caracterização de fatos coletivos, a estimativa dos desvios dos indivíduos entre si, sua distribuição numa população. Então, quando você registra diferentes casos, você passa a comparar um caso com outro e a ver o que tem em comum nessa faixa etária que não tem em outros. Então, começa a se ter um controle também de grupos e até de populações a partir desses registros individuais, tá? Isso com o tempo, né? Claro. Bom, então eu vou encerrar esse bloco por aqui para não ficar muito longo. Daqui a pouco a gente volta.